Franklin, bom dia. Antes de mais, parabéns pela vitória desta noite e obrigado por estar desse lado tão cedo. O Franklin Carvalho está na Venezuela, estamos 5 horas à frente. Bem-vindo à Conferência Bola Branca da Renascença. Acabou de jogar contra o Caracas para a Sul-Americana. No dia 9 de Abril estreou-se pelo Botafogo contra o Caracas, precisamente. Que caminho é que foi feito nestas semanas? Bom dia. Bom dia e boa tarde aí. Obrigado pelo convite, obviamente que para mim é uma honra e falar do futebol brasileiro, acho que é falar de paixão e de emoção e isso identifica-se também connosco portugueses. Depois, relativamente a este percurso que começou no passado dia 9 de Abril com o primeiro jogo, nós chegámos no dia 3 de Abril, tem sido um percurso muito exigente e muito intenso. Nós ontem completámos o 15º jogo desde que eu cheguei e sábado fazemos o 16º antes da paragem para o Campeonato do Mundo. Nós temos jogado sempre 2 em 2 ou 3 em 3 dias, portanto jogámos ontem, hoje treinamos de manhã, teremos uma viagem de 5 horas e meia até à Bahia, vamos direto, amanhã treinamos lá e depois jogaremos no sábado. Portanto, esta exigência, esta intensidade, esta densidade que nós temos tido, nós sabíamos para o que vínhamos, sabíamos o que iríamos encontrar. Infelizmente fomos eliminados da Copa do Brasil, que era um objetivo que tínhamos também passar à próxima fase, mas ontem conseguimos passar a primeira fase da Sul-Americana, passámos em primeiro lugar da fase de grupos, que nós tínhamos também a ambição de chegar à fase do mata-mata, como disse o Luís Filipe Scolari uma vez, e no campeonato tentaremos, ou estamos a tentar, andar ali naquele grupo de 8, 10 da frente, porque o campeonato é muito difícil, é muito competitivo, nós só temos uma derrota com o Rennes nos 6 jogos que fizemos do campeonato, mas é um campeonato muito difícil, muito competitivo, não há jogos fáceis e eu sei que isto parece um clichê, mas aqui é verdade, porque todas as equipas têm 2 ou 3 jogadores com muita qualidade e que fazem a diferença. Depois a envolvência dos próprios torcedores de cada equipa tem muito peso aqui, o fator casa tem muito peso e isso reflete-se também na pontuação das equipas em casa. Certo, Franklin, acho que é uma pergunta que toda a gente quer fazer, que é como é que o Franklin chega ao Botafogo? Como é que surge esse convite? Como é que chega a esse gigante do Rio de Janeiro? Eu trabalhei no Botafogo em 24, na equipa técnica do Artur Jorge, com o André Cunha, o João Cardoso e o Tiago Lopes. E conheci as pessoas, obviamente, que estavam no clube na altura, a direção. Eu tenho tido, enquanto estive na anterior equipa técnica, fui recebendo convites e, curiosamente, recebi sempre convites dos clubes por onde passei anteriormente. E aqui aconteceu mais uma vez no Botafogo. Eu já tinha tomado a decisão de não seguir como assistente, não seguir como adjunto. Comuniquei ao Arthur em janeiro já, depois surgiu esta possibilidade, nós saímos do Qatar, eu ia para regressar a Portugal, regressei a Portugal, mas estive só 3 dias em Portugal. Entretanto o Botafogo mudou de treinador, o Alessandro Brito na altura, que entretanto saiu do clube, tinha estado comigo em 24, era um dos diretores do Botafogo, diretor do futebol, e contactou-me, eu mostrei obviamente logo interesse. Na minha cabeça passava pelo regresso a Portugal e começar aí a minha carreira de treinador principal, mas sendo o Botafogo e conhecendo eu as pessoas e a equipa, quis aceitar o desafio e até agora ainda bem porque está a correr bem. Acha que as pessoas por cá têm noção da dimensão do Botafogo ou não? Dessa exigência, dessa pressão? Não, de todo. Os meus auxiliares são todos portugueses e eles próprios confidenciam que não tinham noção da dimensão do Botafogo. E eu já lhes disse que eles ainda não encontraram ou ainda não conheceram o verdadeiro Botafogo, porque obviamente isto é como em todo lado, quando nós ganhamos é que as pessoas aparecem e em 24 foi um ano dourado. Nós tínhamos sempre o estádio com pelo menos 30 ou 35 mil pessoas, agora temos com 20, eu já lhes disse que o ambiente é completamente diferente, mas nós vamos jogar a qualquer lado e no Brasil nós sabemos que irmos a outro estado parece que é estrangeiro, que é muito longe. Nós vamos jogar a qualquer lado e temos sempre muita
muito torcedor, muitos adeptos à nossa espera no hotel, no estádio, temos sempre muita gente a acompanhar e o peso, a exigência diária, e ainda por cima no Brasil, a mídia, a comunicação social é muito forte, as redes sociais são muito fortes, são muito agressivos, isto tem o lado bom e o lado mau, eu prefiro não seguir, porque quer queiramos, quer não, isto afeta-nos um pouco, eu prefiro não ver, mas é um clube muito grande e reflete-se nisso, não só no acompanhamento da equipa, mas também nesse peso que tem diariamente na comunicação social, nas redes sociais e na televisão. Queria lhe perguntar que tipo de futebol é que o Franklin quer jogar no Botafogo, ou quer implementar, e fazer uma segunda pergunta que é quem é que o inspirava como treinador quando começou? Ou o inspira? Eu respondendo logo à segunda questão, obviamente que eu tenho de falar sempre de José Viterbo, que foi a pessoa com quem eu comecei a trabalhar, e depois tenho que falar do Petit, que foi uma pessoa também que eu passei há alguns anos, e do Artur Jorge, que foi com quem eu passei mais anos, e é o passado recente, digamos assim. Obviamente que eu tenho que falar dessas três pessoas, porque essas três pessoas ajudaram ou formaram o pensar ou ajudaram a formar o pensar do que eu tenho. E depois nós temos, eu ainda sou novo, ainda me considero novo, mas nós temos que falar sempre de José Mourinho, e eu vou falar também de Sérgio Conceição e Ruben Amorim, que acho que é o passado mais recente que nós temos e que, sendo muito diferente um do outro, tem muita coisa boa e tem mostrado, não só em Portugal, mas também pela Europa, muita coisa boa, e agora o Mr. Sérgio Conceição também fora. E depois temos que agradecer ser sempre gratos ao Mr. Fernando Santos, porque deu-nos o título de 2016, e ainda agora eu estava a assistir ao painel, e acho que contra mim falo, a lealdade e o bem-estar entre a classe dos treinadores que existia ou existe na geração do Mr. Fernando Santos, hoje em dia não existe. A partilha, a ajuda, o aconselhar, hoje em dia, e eu contra mim falo que sou desta nova geração, hoje em dia não existe, e acho que isso nós temos que repensar, nós treinadores, temos que repensar e pegar nesses exemplos dessa geração, que acho que assim é que tem que ser, a classe tem que estar junta, nós temos a Associação Nacional de Treinadores, a classe tem que estar junta e nós temos que pensar que se pensarmos todos juntos, chegaremos a bom porto, obviamente, ou a um lugar melhor. Depois, sobre a primeira questão, todos os treinadores gostam de atacar, gostam de controlar o jogo com a bola. Obviamente que eu não sou diferente, mas eu tenho uma forma de estar e uma ideia um pouco mais agressiva, mais objetiva. Eu gosto muito que a minha equipa remate muito à baliza, ataque muito, mas não gosto de ter de controlar o jogo com a bola, de ser muito paciente. Não gosto, assumo que não gosto. Isso reflete-se nos dados estatísticos. Nós analisamos a nossa equipa, desde que nós chegámos, somos a equipa do Brasil que mais remates faz, que mais ataques faz, que mais cantos tem, que mais passos progressivos tem, e isso vai um pouco de encontro ao que nós tentamos incutir nos jogadores, que é esta verticalidade, esta objetividade de conseguir fazer o golo e não controlar o jogo com a bola por si só e estar à espera do momento certo para... Não, nós somos, ou tentamos ser, muito verticais nisso. Depois também sei que tenho que encontrar ainda aqui um pouco o equilíbrio defensivo, porque esta sede, esta vontade, esta verticalidade que nós procuramos, depois leva-nos por vezes a estar muito expostos, e temos estado aqui e a sofrer golos. Nós temos sofrido muito golo, e é um aspecto que nós temos que melhorar, e eu próprio tenho que melhorar enquanto treinador, tentar aqui encontrar esse equilíbrio. Agora nós aqui não temos muito tempo para trabalhar ou para treinar, e isso aqui não funciona como desculpa, mas é uma realidade. Deixa-me falar brevemente de Artur Cabral, que viveu aí uma crise de golos e uma seca de confiança até. Ele já elogiou a postura mais ofensiva da equipa. Queria lhe perguntar, enfim, ele outro dia me fez um hat-trick com o Corinthians, não é? Tem marcado golos. Como é que se recupera um avançado, assim brevemente, claro, e se Portugal viu o verdadeiro Artur Cabral, se sente que saiu daqui com outra aura? Portugal não viu o verdadeiro Artur Cabral. Eu infelizmente vi, porque nós jogámos com a Fiorentina quando estávamos no Braga, ele fez golo. Depois jogámos com o Benfica, quando estávamos no Braga ele fez golo.
Ele fez gol contra nós 2 vezes, mas o Portugal não viu o verdadeiro Artur Cabral. Eu já conheço o Cabral desde o tempo do Basileia, que eu gosto muito de consumir futebol. E quando cheguei aqui, obviamente que até havia a possibilidade do Cabral sair, porque o mercado interno ainda estava aberto quando eu cheguei, o mercado entre clubes brasileiros. Havia essa possibilidade e nós dissemos logo que era impensável nós perdemos o Artur Cabral. Ele, o primeiro jogo, entrou ao intervalo só, mas única e exclusivamente por uma questão de gestão, porque ele tinha feito 70 e tal minutos 3 dias antes, e iria jogar no fim de semana. Mas o Artur, nós, e como tu disseste, nós tentamos procurar atacar muito e ter muita bola, como o Artur já referiu isso, ter muita bola no último terço. E isto leva a que os nossos avançados tenham muita oportunidade ou muita chance de fazer golo. O Artur neste momento tem 7 golos, ele dos 15 jogos não participou ontem, nem relacionado ficou fora. E depois tem esse do Caracas que entrou só ao intervalo, e tem alguns não completos. Portanto, o Artur neste momento tem uma média de um golo a cada 2 jogos. Eu já lhe disse que precisa fazer mais e tem que fazer mais. Ele é o terceiro batedor oficial de penaltis, portanto tem 0 golos de penalti, mas tem feito muito golo desde que nós chegámos. É o atleta no Brasil com mais golos, tem 7, mas tem capacidade para fazer mais. Ao contrário do que possa parecer, o Artur é muito rápido. Ele tem um jogo com o Remo em que atinge 36,4 km/h, que é muito. Nós não temos essa noção, mas é muito. E depois permite-nos também, nós quando as equipas nos pressionam muito, ele é o atleta que nos permite esticar o jogo, porque ele usa bem o corpo e é forte. É o atleta que nos permite ser aquele primeiro apoio frontal, acrescenta muito à nossa equipa, e neste momento é um jogador indispensável para nós e que tem acrescentado muito, e que nós esperemos que continue a fazer gols. Eu tenho a expectativa que o Artur faça 14, 15, 16 gols no Brasileiro. Franklin, o Botafogo tem uma relação especial com a seleção brasileira, tem o recorde de jogadores convocados para as Copas, para os Mundiais, não é? São 48 desde 1958, na altura de Garrincha e Didi. Agora o Danilo foi convocado. Antes de mais, queria lhe perguntar como é que foi o processo. O Ancelotti falou com o treinador ou não? Se há esse cuidado, como é que isso funciona? Não, neste caso não falou, o Mister não falou, mas também eles têm a vantagem que o David Ancelotti, que é adjunto, que é o filho do Mister Carlo Ancelotti, trabalhou no Botafogo e trabalhou com o Danilo, portanto tinham a vantagem grande de não precisar de tirar informações sobre o atleta. Obviamente que nos deixou satisfeitos o Danilo ter sido chamado para o Campeonato do Mundo. O Danilo teve uma lesão grave em Inglaterra, no Nottingham. O Botafogo acreditou e acabou por contratar o Danilo por alguns milhões de euros. E o Danilo fez um percurso muito bom, brilhante no Botafogo. Ele connosco jogava a segundo médio, nós jogamos só com 2 meses, jogava a segundo médio, expunhamos um pouco a equipa, mas ele tem uma chegada na área muito forte e uma meia distância muito boa, um jogador muito inteligente e tecnicamente muito, muito evoluído. Creio que o Danilo acho que ele vai ter minutos no Campeonato do Mundo, até pelos adversários, o tipo de adversários que o Brasil tem. Portanto, ele mesmo que não comece a jogar, vai acabar por ter essa oportunidade. E eu sei que o Mr. Carlo Ancelotti gosta muito do Danilo, portanto eu já lhe disse para ele trabalhar bem, porque vai ter essa oportunidade. Mas por aí há dúvida se ele voltará a jogar pelo Botafogo ou não? Há dúvida porque o Danilo obviamente que tem muitos clubes interessados, e nós sabemos que depois da paragem do Campeonato do Mundo vai ser muito difícil conseguir segurar o Danilo. Agora tem que chegar propostas que agradem ao clube, porque um jogador da dimensão do Danilo não é um jogador barato e não é qualquer clube que chega ou que tem capacidade para pagar neste momento o que o Botafogo pretende, mas eu não tenho dúvidas que é um jogador para jogar nos melhores clubes da Europa. Franklin, terá agora pela frente o Bahia, depois o Santos. Como foi o tema dos últimos tempos, a convocatória do Neymar para o Mundial? Queria perguntar se, como treinador rival, se ainda olha para o Neymar com essa preocupação toda ou se já é diferente a influência do jogador. Isto se jogar, porque ele continua aí com uma mazela. Sim, senhor. Não, nós agora jogamos com o Bahia, depois é a tal paragem que eu falei, e com o Santos o jogo era para ser dia 22, mas não sei se vai ser por causa do play-off da Sul-Americana, que eles classificaram, mas pelo play-off, tem 2 jogos, e depois isto empurra um pouco o campeonato brasileiro, e eles vão ter que encontrar aqui uma forma. Ainda assim, obviamente, nós sabemos que o Neymar é o Neymar, toda a gente conhece o Neymar,
É um jogador que, se estiver num dia assim, um dia de Neymar, consegue resolver um jogo sozinho. Eu ainda não vi nenhum jogo do Santos desde que cheguei aqui, porque não tive tempo. Não vi com olhos de ver, obviamente. Passo o olho pela televisão, mas não vi com olhos de ver. Mas o Neymar tem muita influência no futebol do Santos e nós sabemos que é um jogador que, como eu disse, a qualquer momento resolve um jogo e depois tem ainda toda a envolvência, todo o ruído que cria, positivo para o lado do Santos e negativo para o lado do adversário, mas é um tema, um momento em que nós teremos tempo para pensar, que agora temos muito que pensar no Bahia, que vai ser um jogo muito difícil e muito importante para nós. Franklin, para acabar, quando está sozinho a pensar na vida, vê o campeonato português como no horizonte ou não? É um objetivo? É um objetivo, claro, e é o meu objetivo principal, é voltar a Portugal e treinar no campeonato português. Obviamente que eu pensava que já tive essa possibilidade, já tive possibilidades para, mas estava com o Arthur e eu acho que nós temos que ser leais. Obviamente eu pensava que ia acontecer agora e que iria começar em junho, mas entretanto apareceu isto do Botafogo, esta hipótese, e como eu disse, não podia recusar, mas sim, é um objetivo que tenho em mente e que sei que vai acabar por acontecer. Eu acompanho sempre o Campeonato Português, tenho muitos momentos sozinho, portanto tenho tempo a pensar nisso. E claro que estamos preparados para quando isso acontecer, estamos preparados para dar resposta no Campeonato Português. Eu acho que o nosso campeonato tem muita qualidade, é muito rico taticamente, é mais rico taticamente que o do Brasil. Tem muito bons jogadores e tem equipas que dificultam muito ao que fazem o treinador pensar, e eu gosto disso. Gosto muito do Campeonato Português e do Campeonato Italiano por isso mesmo. Com tanto dinheiro no Brasil, porquê é que não há mais jogadores de Portugal a jogar no Brasileirão? Vemos o Afonso Moreira no Vasco, mas não há muito. Artur Cabral veio do Benfica, obviamente. Sim, Mas Nuno portugueses, Moreira, Josué, temos o Cédric no São Paulo. É um campeonato muito difícil. E eu acho que é muito difícil, na minha opinião, é muito difícil o jogador português adaptar-se ao campeonato brasileiro. É muito difícil. Esta densidade competitiva, para eles, estes 3 jogos por semana, eles estão habituados e eles chamam até rodízio a isto, que é o jogador faz 2 jogos, ou terceiro já sabe que vai descansar. Isto para mim faz muita confusão, ainda faz, e eu tive aqui um ano em 24 e agora voltei, mas faz muita confusão. Eles estão completamente adaptados a isto. Eu acho que o jogador português vai ter muita dificuldade, porque nós temos o estado dos relevados, que não é bom. Os relevados no Brasil são de qualidade baixa, até porque temos alguns sintéticos, toda a gente sabe, o nosso é sintético até. Temos muita viagem. Nós vamos jogar, este ano não temos, mas vamos jogar a Fortaleza, são mais de 3 horas de voo. Nós temos viagens de 2 horas e meia, todos os fins de semana. Temos muito estágio por isso mesmo, depois temos diferenças de clima, de temperatura. Nós fomos a São Paulo, chovia muito no fim de semana passado, e depois chegamos ao Rio e estão 24 ou 25 ou 26 graus e é aquele calor abafado. Portanto, eu acho que o jogador português vai ter muita dificuldade, e também pelo contexto ou pelo cordeiro futebol brasileiro, porque nós não podemos sair à rua com a mesma liberdade que saímos em Portugal. A verdade é esta. Mesmo um jogador do Sporting Benfica em Porto, acredito eu que tem mais à vontade em Portugal, porque o português é mais envergonhado do que o brasileiro. O brasileiro vem direito a nós e quer tirar uma fotografia, ou quer falar, ou quer mandar até um bitite de como é que a equipa jogou, tem que jogar. Eles nisso são mais desenvolvidos e isso não nos dá aquela à vontade e aquele bem-estar de andar na rua no dia-a-dia. Portanto, eu acho que o português tem dificuldade no futebol brasileiro. O Nuno Moreira, o ano passado, foi excelente no Vasco, excelente. Este ano não está a jogar tanto, fez uma época muito, muito boa. O Josué subiu o Curitiba e está muito bem no Curitiba. O Curitiba está a fazer um excelente campeonato. E o Cédric, como é um jogador mais batido e já está ali adaptado ao São Paulo, eu até falei um pouco com ele no final do jogo do fim de semana. Mas o Cédric é um jogador já com muita tarimba e está aqui tranquilo, mas eu acho que se reflete também por aí. Depois é a questão da qualidade do jogador brasileiro. No Brasil há muito jogador e muito jogador com qualidade, e hoje o Brasil tem a capacidade financeira para ir buscar jogadores da Europa, jogadores brasileiros da Europa. Muito bem. Hoje em dia não é fácil um jogador brasileiro, um clube português, conseguir ter um jogador brasileiro, porque o clube brasileiro chega lá e paga mais que os clubes portugueses. Franklin Carvalho, nosso tempo acabou, infelizmente. Ficamos por aqui. Muito obrigado por este bocadinho na 4ª edição da Conferência Bola Branca. Boa viagem de regresso para o Rio de Janeiro. Antes tem treino. Portanto, um abraço, boa sorte para o caminho. Exatamente.
Obrigadíssimo e bom trabalho a todos. Obrigado.